Olá pessoal, então olha só, hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui, Dias de se Fazer Silêncio, da autora Camila Macari. Então olha só, né, eu estava assistindo a um vídeo aqui no YouTube sobre a autora. Na verdade era uma entrevista, né, da própria editora aqui, que é a Autêntica Contemporânea. Estava conduzindo ali uma entrevista com a autora. A autora estava sendo entrevistada, esta aqui é a autora, para vocês conhecerem. Então, quem é Camila Macari? Camila Macari nasceu em Sarandi, interior do Rio Grande do Sul, em 1992. Gente, essa informação sobre ela, né, em relação a ela vir de uma cidade do interior do Rio Grande, é interessante porque a história aqui do livro, né, ela tem uma ambientação aí de uma cidade do interior que eu consegui também localizar ali na região do Rio Grande do Sul. Então, assim, faz muito sentido, né, que a gente saiba sobre essa informação, né, da autora, porque realmente está bem conectada com a história. Atualmente, a autora mora em Porto Alegre, onde se formou em comunicação social e trabalha como jornalista e redatora publicitária. Dias de se Fazer Silêncio, seu romance de estreia, foi finalista do Prêmio AGES, Prêmio Academia Rio Grandense de Letras, Prêmio Mozart Pereira Soares e vencedor do Prêmio Açoriano de Literatura. Então nós temos aqui um livro, né, que circulou aí por algumas premiações literárias, né? Então é interessante que a gente conheça e saiba um pouco. Bem, como este livro chegou até mim, né? Como chegou até as minhas mãos? Na verdade, este livro aqui, gente, foi uma indicação de uma amiga minha, a Lua. Ela indicou este livro. Eu tava fazendo uma live falando dos meus livros, assim, favoritos, mais marcantes, enfim, do segundo trimestre de 2024. E aí, então, ela tava assistindo e comentou lá que eu precisava ler este livro. Depois ela mandou mensagem: olha, Pam, você precisa assistir, você precisa ler o livro Dias de se Fazer Silêncio, você vai gostar muito e tal. Aí eu, né, vi que as indicações dela geralmente são indicações muito boas. E aí eu fui atrás do livro, procurei saber um pouco mais. E, gente, na hora já, é isso aqui mesmo, vou comprar e vou ler. Nisso, uma outra amiga nossa, a Thaís, estava terminando de ler o livro, né, também por indicação da Lua. E então nós três resolvemos, né, a Lua, né, convidou aí, e nós três resolvemos fazer um bate-papo, encontrinho online, porque nós moramos distantes, né, cada uma mora em um estado, em uma região do país. Então nós resolvemos conversar, fazer um encontrinho na semana passada, inclusive esse encontro aconteceu. Na verdade foi no domingo, então nessa semana ainda. E nós conversamos sobre o livro. E aí, gente, esse livro ganhou ainda mais espaço, né, nas minhas percepções, porque conversar sobre livros faz com que a gente consiga entender outros olhares, observar, de repente, alguns momentos que a gente não tinha notado tão bem, ou então fechar algumas pontas que na nossa cabeça ficaram soltas, mas assim, não quer dizer que aqui ficou uma ponta solta, tá, gente? É mais na nossa análise mesmo, né? Quando a gente pensa sobre algum livro, isso é tão bom a gente poder conversar com alguém que também leu, né? E ficar mais à vontade, para não ficar com aquele medo de, nossa, contei alguma coisa que não podia falar, e aí estraguei a leitura de alguém, né? Apesar, gente, de que eu acredito que este aqui é um tipo de livro que não tem como você dizer assim, nossa, estragou a leitura do fulano, porque contou tal parte, a pessoa agora não vai... Não, gente, esse livro aqui, ele traz um tema de muita sensibilidade, né? E traz de forma muito sensível mesmo. E cada um que lê tem uma sensação, uma percepção, vai ter não vai, aqui, gente, não tem tanta aquela coisa dos plots e cataploftes da história, não é isso. Aqui nós vamos ter um outro tipo de entrega, um outro tipo de leitura que a gente vai acompanhar, tá? Então, vale muito a sua percepção de leitura, não se preocupe, eu espero não contar aqui detalhes que vai acabar determinando muito aí a história, mas eu acredito que aqui nós temos em mãos um livro que, mesmo que você soubesse tudo que vai acontecer, mais vale o como vai acontecer e como você vai se relacionar, como você vai interagir com essa leitura, tá? Como é que vai ser aí a sua abertura para este livro. Gente, o título, eu não sei vocês, mas acredito que vocês também, o título já é algo intrigante, não? Dias de se Fazer Silêncio. Aí nós temos uma capa com um colorido, né? A gente percebe que é como se fosse um quarto, né? Tá vendo?
e bastante colorido, né? Então, assim, tudo isso aqui tem a ver com a história, tá? Nada aqui está fora de contexto ou sem conexão com o que vai ser lido, tá bem? Mas olha só, Dias de se fazer silêncio chama a atenção da gente já no começo, né? Pelo menos a mim foi isso. Quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, nossa, aqui eu tô entendendo, porque eu já tinha lido a sinopse do livro, né? E na sinopse a gente já consegue entender por que esse nome, tá? Mas eu fiquei lendo e pensando, às vezes a vida nos coloca em situações que a gente precisa se resguardar no silêncio para conseguir administrar ou a conseguir com que aquilo tudo que está muito ainda mal resolvido dentro de nós consiga ser resolvido, né? A gente consiga passar daquela etapa. Gente, nunca é fácil falar sobre luto, nunca é fácil viver um luto, nunca é fácil nem falar sobre isso aqui, né? Então olha só, aqui nós vamos falar do luto de uma família inteira. Nós temos um livro que há um narrador aqui, um narrador onisciente, terceira pessoa, contando a história, né, desse luto, dessa família, o que aconteceu, enfim. Mas tudo isso dentro da perspectiva da personagem principal que nós vamos acompanhar, que é a Maria. Maria é uma criança, tem aí, na maior parte do livro, né, que é quando ela vai contar mesmo as coisas que estão acontecendo, ela tem 11 anos, mais ou menos. Então vai lá, Maria tem 11 anos e ela descobre, numa conversa do pai com o tio, ela descobre que o irmão dela, Rui, que é só um ano mais novo que ela, tem 10 anos, ela descobre que o irmão é terminal. Vejam, né, que informação chocante. Para nós que somos adultos, já seria sim, obviamente, né, uma informação muito pesada, muito dura, né? Imagina, eu não consigo... Gente, é sério, se a gente para pra pensar nisso, a gente nem consegue terminar de ler, né? Mas vamos lá. Quando Maria descobre isso, uma criança, ela vai precisar realmente entender muita coisa. O que é ser terminal? O que acontece? Por que o irmão dela é terminal? Por que uma criança é terminal? Nós adultos temos muita dificuldade muitas vezes em lidar com perdas e perdas de criança. Imagina uma outra criança. Então, gente, assim, o conteúdo deste livro não é nada tranquilo, tá? Na verdade, não vai ser aquele livro também que você vai precisar logo na sequência de agendar uma terapia, não é isso. Mas eu já estou informando aqui o conteúdo, né? Caso você em casa não esteja bem no momento, né, tudo certo, você não precisa assistir o restante do vídeo, né, talvez este livro neste momento não seja indicado para você, mas aos demais eu vou continuar aqui, tá bem? Então vamos lá. Maria é irmã de Rui, e Rui está em fase terminal, e ela começa a entender por que esse irmão dela vai tantas vezes ao hospital, fica todo mundo tão em torno dele, e isso aí é algo que ela também fica muito se questionando, porque né, Maria fica sem saber muita coisa do que acontece ali. Ela é aquela típica criança que não sabe o que está acontecendo, que ninguém informa e que ela fica assim, pescando coisas ali e acolá, fazendo análises de expressões faciais das pessoas, tentando entender o que as pessoas estão falando, como as pessoas estão agindo com ela, entre elas, para que ela consiga entender o que de fato está acontecendo. Por isso que eu falei que ela acabou descobrindo a situação do irmão dela, assim, ouvindo uma conversa. Enfim, gente, nós vamos acompanhar aí este grande momento de luto dessa família inteira. E eu falo da família inteira mesmo, porque a gente está dentro da perspectiva da Maria, mas a autora teve todo o cuidado de trazer também para nós como é que foi essa perda para os outros membros da família. E nós temos aqui uma narrativa breve, né, mas que traz aí essa perspectiva no foco da Maria, lembrando que os outros personagens também estão passando por essa dor da perda, do luto, né, que nunca é fácil.
Bem, eu senti muitas vezes, assim, que a Maria, né, como personagem, aí ela se questionava a respeito de muitas coisas. Uma delas era a ausência da mãe. Então ela sentia um misto de várias emoções, sensações, enfim. Ela sentia que ela era colocada de lado, ao mesmo tempo ela sentia culpa por sentir isso. Ela se sentia isolada, ela se sentia desgastada, ela sentia que ela tinha que ter obrigações enfim, deveres na família e na casa dela, que ela pensava que isso era, nossa, mas por que tudo isso? Ela não conseguia entender de fato o que estava acontecendo com o irmão. Ela tinha um primo, que era o Germano, que eles moravam todos na mesma casa. Era tipo era um casarão dividido em dois. Aí tinha duas famílias, que é a família dela, né? O pai da Maria, a mãe da Maria e o irmão, que era o Rui, na mesma casa, mais ou menos, que é um casarão dividido. Nós temos do outro lado, né? Casa dividida, então. Do outro lado nós temos aí. É como se fossem aquelas casas geminadas, assim que eu pensei, né? Duas casas bem juntas, assim, mas cada uma tendo aí, sendo uma casa separada. Vocês entenderam, né? E do outro lado nós temos aí a família do tio da Maria, que é o tio, a tia, casada com o tio, e o primo dela, que é o Germano. Então vejam, a vida dessas famílias, eu vou falar família no geral, tá? Era aquela bem típica da família do interior, assim, de uma cidade pequena. É uma comunidade que é bem presente, sabe? As mulheres se reuniam à tarde para poder fazer bolo e vinham aí as outras pessoas da vizinhança para fazer ali aquele momento gostoso, né? Todo mundo se encontrar, conversar, as crianças vêm, brincam e tudo. Então, assim, eu consegui entender que essa história não se passa nos dias atuais, porque a gente não viu ali, né? Quando a gente vai lendo, a gente não vê elementos do nosso contexto atual, né? Elementos tanto de meio de comunicação quanto meio de transporte, o cenário atual, né? Eu consegui perceber que é algo que aconteceu aí, uma história que acaba estando dentro de uma outra época, né? Que não a nossa atual. Mas as relações são muito mais fortes aí nessa história. Então vejam, quando a gente vai lendo e vai percebendo que tudo está tão conectado, tudo está tão ligado a essa ideia da perspectiva da solidão, né? Do silêncio, no silêncio em que sentido? O silêncio no sentido de que a gente, nessa história, percebe o quanto que as pessoas da família ficam dentro cada uma da sua própria ilha de sofrimento, sabe? Porque há uma criança em fase terminal ali. E para as outras crianças, no caso seria a Maria e o Germano, que são, né, os dois ali primos do Rui, a gente percebe o quanto isso é chocante para eles. Eles querem proteger o irmão, o primo, né? Eles querem que as pessoas, né, entendam que a situação ali é delicada, mas também não querem que ele perceba que eles estão tristes. Então, a própria criança, que é o próprio Rui, parece que teve que amadurecer muito mais rápido, ele é quase que um mini adulto. A Maria não consegue entender como é que ele cresceu tanto e o que ela vai fazer agora. E ela começa a se perguntar como é que ela vai fazer sem o irmão. Neste livro há também algumas relações aí com as cores, até porque criança usa muito o espaço da brincadeira, do lúdico, do simbólico, né? Então há uma relação aí simbólica com as cores. Fiquem atentos, para quem for ler, fiquem atentos aos títulos de cada capítulo. Porque assim, olha, quando a gente abre algum capítulo, sempre tem um título. Eu fiquei, nossa, mas esses títulos são tão diferentes, assim, tem uma poesia em cada uma, né? E depois a gente consegue, aí eu não vou falar o que é, mas depois a gente consegue entender por que esses títulos têm esses nomes, né? Olha só, aqui, por exemplo, tem um título que eu vou ler pra vocês, ó. A gente só deve esconder quem é de verdade das pessoas que não importam. Então, a gente só se esconde, né, das pessoas que não importam pra nós. Quando as pessoas importam pra gente, a gente acaba se mostrando inteiras, né? E aí vai ter a ver, o capítulo tem a ver com esse princípio, com essa ideia. Mas cada título, ó, tem outro aqui que eu vou ler pra vocês, cada título
tem aí uma essência, tem a ver com o capítulo, mas também tem a ver com algo que está na história e vocês vão perceber. Vejam esse título. Quando a gente deixa de acreditar, as coisas não deixam de existir. E é isso, né? Realmente, as coisas não deixam de existir quando a gente deixa de acreditar. Esse aqui é um momento bem, porque é um momento, gente, que na história, as personagens no geral, elas questionam muito. Por que isso está acontecendo, né? Em que eu devo acreditar agora? Porque as personagens passam até a perder a fé. A fé é que eu falo de forma bem ampla. Tanto a fé nas questões religiosas mesmo aí, né? Quanto a fé mesmo em pessoas, a fé em si mesmo. Então, as pessoas começam a perder essa noção de esperança também, enfim. É muito compreensível, né? Na situação em que a história toda está se passando, né? E aqui, eu acho que foi um dos títulos, até marquei aqui para poder falar para vocês, foi um dos títulos que eu mais gostei. Não que eu não tenha gostado dos outros, mas esse daqui, gente. Olha só, a vida sempre continua, mas como a vida pode continuar? Como? Vocês já entenderam que isso aqui foi depois da perda, né? Da perda que eu falo, né? A parte principal da história aí. Como? E é um momento que a gente se questiona muito, né? Quando a gente passa por alguma perda assim tão forte pra gente, no momento a gente fica realmente se perguntando como é que a vida vai seguir a partir de agora, né? Mas a vida precisa continuar. Como? Não sei, porque as coisas continuam. A vida tá aí, né? Mas é isso, gente. Não vou me estender nesse momento, porque senão eu fico muito emotiva. Mas olhem só. Aqui neste livro, fiquem atentos à relação dos títulos, a simbologia que é feita com as cores, porque Maria relata muitas cores, assim, então momentos, situações são cores. Observem também a relação da comunidade, né, ali com aquela família, entre eles. Também fiquem atentos à forma como as personagens femininas foram conduzidas, criadas, construídas. A autora, ela trouxe pra gente aí personagens femininas muito marcantes. Nós temos a mãe da Maria, que passa pra gente quase como um fantasma em toda a história, porque aquela mulher está destruída, né, gente? O que vai, né? É muito compreensível tudo que ela por tudo que ela tá passando, muitas vezes tudo que ela tá fazendo ou deixando de fazer. Apesar de ser muito dolorido também, mas enfim. Observem a relação aí da tia com a Maria, né? Dessa tia que veio para abraçar, acolher. Fiquem atentos, né? Também, que eu acho que isso aqui vai vir também na história quando a gente está lendo. As percepções também, além da questão aí da relação com as cores que a Maria faz, também aos cheiros, né? E a memória olfativa da criança, da Maria, ela traz muito para dentro dessa história. Quando ela fala aqui, tem um capítulo exclusivo aí para ela falar dessa questão mais da memória olfativa, dos cheiros. E, gente, eu não sei, mas quando eu tava lendo, e eu fiquei pensando, quando eu morei com a minha avó por um tempo, a casa da minha avó tinha um cheirinho de limão, assim, um cheirinho cítrico, né? Porque tinha realmente pés de limão lá no quintal e tal. E minha avó gostava de fazer muita coisa que usava limão. Então era muito comum, por exemplo, algumas tardes minha avó fazer bolo de limão. Então bolo de limão é um negócio que quando eu sinto o cheirinho, até do limão em si, mas do bolo de limão, aquele cheirinho do bolo de limão assando, tem uma coisa assim com abraço de vó, sabe? Enfim, gente. Aí foi minha memória olfativa também entrando na história, né? Então eu acho que vocês, quando forem ler este livro, vão fazer muitas relações aí também com essa questão da infância, do simbólico, de o quanto que às vezes as crianças, por não saberem exatamente o que está se passando, conseguem ter uma percepção, uma sensibilidade que às vezes nós adultos não conseguimos entender o quanto elas estão ali envolvidas com tudo que está se passando, né, ao redor delas. Mas é isso, gente. Eu indico fortemente, né, vou fazer a indicação da indicação. A Lua indicou, li, gostei muito, e aí eu vou passar essa indicação para vocês. Pessoal, espero vocês aí no próximo vídeo sobre um próximo livro. E era isso. Até mais, até o próximo. Tchau, tchau.